querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem adoramos nesta noite, prestamos honra, glória, louvor e adoração. Pai, nós viemos te render graça nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Queira neste momento, Senhor, tomar o teu servo nas tuas mãos, e usar como instrumento, como um vaso, como um atalaia. Dá ele graça, unção, Senhor, revelação dos céus. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu servo com sabedoria, e que a tua igreja seja cheia, aleluia, cheia, Senhor, da tua graça e do teu poder, do teu Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos, aproveitando que estão de pé, para nós lermos um trecho muito conhecido que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos de número 35 a 41. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis sentar, amados irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez de estar diante dos amados irmãos para falar acerca de uma porção da palavra de Deus. Agradeço ao pastor a confiança. E neste dia, irmãos, eu pedi a Deus que confirmasse esta palavra, e aí ao longo do culto, Deus foi falando um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e foi confirmando, irmãos, aquilo que Ele já tinha colocado no meu coração. Esse texto, irmãos, nos fala de uma tempestade. Quando lembramos de tempestade, nós lembramos logo das aflições, né? Às vezes são enfermidades, são algum tipo de luta no trabalho, na família, mas o certo é que a nossa vida, ela não é indolor. Ou seja, todos nós, enquanto vivos estamos, passamos por lutas, passamos por tempestades. Por quê? Porque a nossa vida, ela não se dá numa redoma de vida. Nós não nos colocamos debaixo de uma redoma e esquecemos do mundo. Não é verdade? Então estamos aqui. E o fato de sermos cristãos, isso não nos isenta das aflições. Jesus, certa vez, falou, João capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso posto, irmãos, antes de nós trabalharmos um pouquinho dentro do texto que nós lemos, eu gostaria de fazer 4 afirmações. Porque às vezes a gente acha que cristão não passa por luta. E não é bem assim. Primeiro eu gostaria de afirmar
baseado na Bíblia Sagrada, irmãos, que as lutas, as aflições que nós passamos, elas são inevitáveis. Lutas vêm para todas as pessoas desta terra. São crentes, descrentes, ricos, pobres, doutores, iletrados. Toda categoria de pessoa neste mundo passa por aflição. Todos sem exceção. Então, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, saiba que você não é uma exceção. Segundo, as lutas são inevitáveis e são também imprevisíveis. Nós não sabemos quando elas vêm. Às vezes nós estamos no mar calmo, tranquilo, e de repente nós somos acometidos por uma tempestade, como ocorreu nesta ocasião que nós lemos esta noite. Por quê? Porque elas são imprevisíveis. E quando elas chegam, muitas das vezes, viram a nossa cabeça de pernas para o ar. São lutas difíceis, que fazem a gente ficar com a cabeça preocupada, ansiosa. Terceiro, elas não são somente inevitáveis, imprevisíveis. Muitas das vezes as lutas são inadministráveis. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, irmãos, nós somos atingidos por lutas e dificuldades, até mesmo dentro de uma área em que nós nos consideramos fortes. E por mais que utilizemos recursos, técnicas, conhecimentos, às vezes essa luta parece que vai nos engolir. E foi assim. Imagine, aqueles homens eram pescadores, muitos deles criados e nascidos à beira daquela região onde se encontrava o mar da Galileia, o lago de Genezaré, como alguns querem dizer, está na Bíblia. Devem ter feito de tudo naquele dia, mas viram que quanto mais se esforçavam, mais utilizavam as técnicas que aprenderam ao longo da vida, mais a água entrava no barco e mais eles ficavam preocupados a ponto de terem que chamar o Senhor Jesus, porque não deram conta. Por quê? Porque as lutas são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis e, por último, eu gostaria de deixar bem claro que as lutas também são pedagógicas, propositais. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, eu e você, nós temos a convicção de que Deus é soberano. Sim ou não? Deus é soberano. Então, irmãos, o crente, ele não crê em achismo. Ele não crê em sorte. Ele não crê em azar. Ele não crê em olho gordo. Ele crê, irmãos, que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer esta noite que Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente. Deus não está desperdiçando o sofrimento pelo qual você está passando. Louvado seja o nome de Deus. Então, irmãos, as tempestades, ela vem, na verdade, muitas das vezes, com um propósito de Deus para nos fazer mais semelhantes a Jesus, mais fortes, para tonificar as musculaturas da nossa alma, para nos colocar mais próximos de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, irmãos, agora nós vamos falar um pouquinho acerca dessa temática. Tendo em mente que as aflições e as tempestades são 1. Inevitáveis, 2. Imprevisíveis, 3. Inadministráveis, 4. Propositais, pedagógicas, porque Deus trabalha na aflição do justo. E aqui, irmãos, eu gostaria de me ater a 3 perguntas que estão nesse texto que nós lemos. A primeira delas, no versículo 38, diz, é a pergunta que geralmente eu e você fazemos, e nem às vezes nos damos conta que fazemos. É a pergunta do desespero humano. Mestre,
não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, irmãos, é a pergunta de Jesus para os discípulos, que se encontra no verso 40. Por que sois tão tímidos? Em outras versões, por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E a terceira pergunta, irmãos, é a pergunta de homens que estavam agora não mais com medo da tempestade, mas admirados por aquilo que o Deus deles, que não os abandona, mas que está sempre presente com eles, fez diante daquela tempestade. E eles olham uns para os outros e perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então a primeira pergunta, irmãos, que eu gostaria de falar com os irmãos, trabalhar, né, com os irmãos esta noite é: mestre, não te importa que pereçamos? Esta, irmãos, é a pergunta que todas as vezes que passamos por lutas, nós chegamos, às vezes sem querer, nós perguntamos para Deus. Em outras palavras, Deus, tu não se importa com aquilo que eu estou passando? Deus, tu estás em silêncio, não estás vendo a minha agonia, o meu aperto, a situação difícil que eu estou passando no meu trabalho, na minha vida, esta doença que chegou e a medicina diz que não tem cura, eu estou preocupado, não sei se vou morrer e o Senhor não está nem aí. Fazemos isso constantemente. Constantemente. E nós temos que entender por que os discípulos fizeram isto. Primeiro, porque às vezes é difícil conciliar a ordem de Jesus, a promessa de Jesus, com a dificuldade. Veja que ele diz, irmãos, no versículo de número 35. O que ele diz para os discípulos? Passemos. É uma promessa. Passemos. Nós vamos passar. Mas da cabeça dos discípulos, irmãos, passar seria algo tranquilo. Seria algo sossegado. Como a gente diz na Marinha, nós navegaríamos no mar de almirante, sem ondas, sem tempestades. No céu de brigadeiro, como diz os nossos amigos da aeronáutica. Então, irmãos, a vida cristã, por vezes nós achamos que somos cristãos e por conta disso, a nossa carreira nós devemos passar isento de lutas e isento de dificuldades. É muito fácil olhar para a vida de Jonas e dizer: aquela tempestade veio na vida de Jonas porque Jonas estava na direção contrária da ordem de Deus. Mas quando nós estamos andando com o Senhor, obedecendo ao Senhor, sendo santo, obedecendo a sua palavra, detalhe por detalhe, nós esperamos que a nossa vida seja tranquila, que a nossa rota seja tranquila, sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma luta. Mas aí de repente chega a tempestade. E nós dizemos: Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor me abandonou. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava passando pela Galácia, pela Frígia, e de repente, Deus, pelo Espírito Santo, o impede de ir para a Ásia, e ele desce para Troade, orientado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas estavam na direção de Deus. E eles descem, lá em Troade à noite, Paulo tem uma visão de um homem, de um varão, que diz para ele: passa a Macedônia, porque estamos precisando de ajuda. E Paulo logo entende que aquilo, irmãos, é Deus falando ao coração dele, dizendo que aquela localidade era necessário pregar o Evangelho. Então eles seguem, seguidos pelo Espírito Santo de Deus, orientados, obedecendo ao chamado. Quem imaginaria que chegando na cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia, encontrando uma jovem que possuía um espírito de adivinhação e tirando-a dela, aquele espírito, homens que viam naquela menina o seu lucro ter sido perdido agora, pegam Paulo, pegam Silas, levam para os magistrados. E o que acontece? Os magistrados mandam açoitá-los. E a Bíblia diz, irmãos, que são muitos açoites. E depois de muitos açoites, eles são acorrentados. São dados ao carcereiro que os coloca numa célula fria,
na pior que tinha, amarra os pés deles nos troncos, e tudo isso eles estavam sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, ainda que nós cristãos andemos na vontade de Deus, lutas são inevitáveis. E me admira, irmãos, porque aqueles homens entendem isso, compreendem aquilo, e em vez de reclamar, eles começam a cantar. Eles cantam, eles oram, e o que acontece, irmãos? Um milagre acontece. E todos nós sabemos que fruto daquilo, a salvação para o carcereiro e a sua casa. Por quê? Porque Deus tem propósito nas nossas tempestades, nas nossas lutas. Mas um segundo problema, às vezes nós não conseguimos conciliar as promessas, as ordens de Deus com as aflições que nos acometem. Depois, nós não conseguimos conciliar os problemas que sobrevêm com a gente, na vida da gente com a falta de providência de Deus. Às vezes, irmãos, nós ficamos agoniados, oramos, jejuamos, cantamos, participando de culto de manhã, tarde, noite, e parece que Deus não está fazendo nada. O que é que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. E quem dorme não faz nada, só dorme. É ou não é verdade? Então, irmão, na cabeça dos discípulos, eles estavam preocupados. Faziam de tudo e nada estava ocorrendo para solucionar aquele problema. Vejam a história de Marta. E é interessante nós analisarmos a história de Marta. Marta diz para Jesus, pede para dar um recado para Jesus. Jesus, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Veja que ela não diz, Jesus, vem correndo que Lázaro está morrendo. Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Porque quem ama tem pressa para socorrer. Mas o que diz a Bíblia? Que ele recebe aquela informação. Passa mais 2 dias no local. E o que acontece? Lázaro morre. E somente no 4º dia ele chega à cidade de Betânia. Imagina, irmãos, aquilo na cabeça de Marta. Aí Marta chega desesperada para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, isso é uma reclamação, irmão. Se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. É uma reclamação. E Jesus, irmãos, chega e opera um milagre que todos nós conhecemos. Sabe por quê? Porque Jesus não chega atrasado. Jesus chega no tempo certo, no tempo perfeito. Porque o tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. E eu vou explicar para os irmãos aqui aquilo que eu andei pesquisando. Sabe por que Jesus chegou no 4º dia, irmãos? Porque havia uma crença entre os rabinos. Isso não está na Bíblia, mas os historiadores dizem que havia uma crença entre os rabinos que se um homem morresse, no 2º e 3º dia, Deus poderia ressuscitar através de um instrumento humano, como foi o caso de Elias e Eliseu no passado. Mas Jesus chega no 4º dia para dizer para aquele povo que aquele que estava diante deles não era simplesmente um grande homem, mas era o verdadeiro Deus. E este Deus está aqui, irmãos, esta noite, presente, para socorrer nós nas nossas aflições. Então, por que estás aflito? Dizendo: mestre, mestre, por que o Senhor não se importa com a dor que eu estou perecendo, que está me matando por dentro, que está me deixando preocupado? E às vezes, irmão, Deus está em silêncio, e o silêncio de Deus às vezes ecoa mais alto nos nossos ouvidos do que as aflições que nos afligem. Jó era um homem reto, temente, sincero, que se desviava do mal. Não sou eu que estou falando, é Deus que dá testemunho de Jó. Mas de repente, irmãos, vem sobre Jó uma praga terrível. Várias coisas acontecem na vida de Jó. Jó perde seus filhos, Jó perde sua saúde, a mulher de Jó o abandona, os amigos de Jó começam a discriminá-lo, desculpa a expressão, esculachá-lo,
a praguejar contra ele diante daquela situação. E Jó, de repente, irmão, se vê numa agonia, e ele começa a perguntar para o Senhor: por quê, Senhor, por quê? Por que o Senhor não me matou quando eu estava no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me matou porque eu ainda era pequeno? Por que o Senhor não me mata logo e me deixa livre desta situação? E depois disso, irmãos, nós vemos Jó fazendo várias outras queixas diante de Deus. E Deus faz o quê? Em silêncio. Silêncio. Como agora deve estar diante da sua luta e da sua aflição. Em silêncio. Irmãos, e de repente Jó é tomado por algo dentro da sua alma. E ele declara um dos versos mais lindos da Bíblia Sagrada. Ele olha para toda aquela situação e percebe que não adianta reclamar. Mas ele olha para o passado, olha para aquilo que ele tinha construído com Deus. E ele olha para os altos e diz: eu sei, eu tenho convicção que o meu Redentor vive. Aleluia! Deus, Ele vive, irmãos, e porque Ele vive, diz o hino da harpa, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, diz o hino da harpa, temor não há, aleluia, glórias a Deus. E Deus se revela a Jó, de uma maneira fantástica, maravilhosa, mostrando todos os seus grandes feitos. E o livro de Jó, irmãos, termina com algo maravilhoso, que inclusive foi cantado esta noite. Jó, irmãos, agora pode dizer: bem sei eu, que tu podes todas as coisas. Aleluia! Deus pode todas as coisas. E me admira, irmãos, porque no verso seguinte ele diz: falei daquilo que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas eu não compreendia. Aí no verso de número 5 ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora veem os meus olhos a tua glória, a tua presença. Deus, irmãos, está conosco. Glória seja dada ao nome de Deus. Portanto, se Deus está em silêncio, eu quero, irmãos, que você tenha a convicção, assim como Jó, que o seu Redentor não está morto, mas está vivo. E se Ele está, irmãos, na sua concepção, atrasando e lhe dar uma resposta, é porque Ele tem algo maravilhoso para lhe dar no tempo certo. Aleluia! Então, irmãos, nos deparamos agora com a segunda pergunta. Por quê? Porque eles vão lá, correndo, despertam Jesus. Jesus se levanta, diz: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. E o que é que acontece? Uma grande bonança. E agora é a vez de Jesus. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé suficiente? E é esta pergunta, irmãos, que Deus nos faz esta noite. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Nós vamos ver aqui, irmãos, por que Jesus faz esse tipo de pergunta para ele, porque eu me coloco na posição deles, estando, irmãos, no meio de uma grande tempestade, num barquinho, entrando água, o vento açoitando de um lado, açoitando do outro. Eu também ficaria com medo, e tenho certeza que os amados irmãos também, mas Jesus diz: por que vocês estão medrosos? Vocês não conseguem passar por uma luta, uma tempestade, e já começam a ficar nervosos, ansiosos. E eu vejo aqui, irmãos, 4 grandes motivos para que o Senhor tivesse dito: por que vocês são medrosos? Primeiro, por causa da promessa. O que foi que Jesus falou? Passemos. O que foi que Jesus te prometeu? O que foi que Jesus, irmãos, disse para ti, que te preocupa tanto diante dessa luta? Se Jesus disse passemos, qual era o destino deles? O outro lado. E ponto final. Nenhuma tempestade haveria de interromper o plano de Deus na vida deles. Só que ocorre o seguinte: eu e você ficamos preocupados. Nós duvidamos.
E é isto, irmãos, que Deus não quer. Nós duvidamos. Deus, irmãos, não quer que tenhamos dúvida do relacionamento que temos com Ele. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E se Deus prometeu, irmãos, saiba que Ele vai cumprir, e nenhuma tempestade há de nos impedir de chegar do outro lado. Aleluia! Fé é o primeiro. Por segundo, irmãos, a presença de Deus no barquinho era para ter sido suficiente para os discípulos não ficarem preocupados. O que foi que Deus prometeu para a gente? Mateus capítulo 28, 29. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus prometeu para mim, para ti, para todos nós. Eis que estou convosco todos os dias. Essa palavra é reforçada pelo escritor aos Hebreus. Capítulo 13, versículo 5, parte B, que diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Deus, irmãos, está conosco nas nossas lutas, nas nossas aflições. Aleluia! É aquela doença, irmãos, que está te incomodando. Jesus está contigo. Glórias a Deus. É aquele problema na família, irmãos, que te incomoda. Saiba que Jesus está contigo. Jesus não nos abandona. Ele está conosco no nosso barco, guiando. Como disse aqui, irmãos e irmão Anderson, Ele é o nosso guia e jamais nos abandona nas nossas aflições. Então o problema não é a tempestade, o problema não é a dor, o problema não é a doença, irmãos. O problema é que esquecemos que Deus está conosco todos os dias. Em terceiro, a paz. Foi por isso que Jesus disse: por que vocês são tão medrosos? Irmãos, aquela tempestade se abateu de uma hora para outra, de forma imprevisível. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. A tempestade estava rolando lá fora e Jesus, na sua almofadinha, dormindo. Sabe o que é isso? É paz. E Ele quer que nós tenhamos essa mesma paz. Pode o mundo estar se acabando aí fora, mas tendes paz. Tendes paz. Tendes paz. Por isso, irmãos, ele escreve, Filipenses, capítulo de número 4, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Por que estás inquieto? Por que estás aflito? Irmãos, antes de falar isso para os irmãos, isso me tocou de uma forma grande esses últimos dias. Porque estou passando por um problema, não sei ainda o que será, fui fazer exame agora em Porto Alegre, isso me deixou preocupado. Então, antes de passar para os irmãos esta noite, eu tive que viver isto. E Deus, irmãos, me deu paz. Paz, irmãos, diante das lutas. Não me interessa o resultado do exame, eu tenho paz. Louvado seja o nome de Deus. Foi isso que ele falou, irmãos. Lancem, Pedro falou, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Foi cantado esta noite: eu cuido de ti. E por último, irmãos, poder. Sabe por que nós não devemos ter medo? Porque Deus, que está conosco, tem poder. Ele tem poder, irmãos, para fazer parar o vento, acalmar o mar, fazer parar o sol, para dar mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Aleluia! Ele tem poder, irmãos, para fazer leões famintos fecharem a boca durante toda uma noite, para que o seu servo não seja tocado, para que homens, irmãos, adentrem numa fornalha aquecida 7 vezes mais, e nenhum fio de cabelo de suas cabeças se queimem. Deus tem poder.
Deus tem poder sobre os demônios, Deus tem poder sobre as enfermidades. E nós vemos, irmãos, no relato do texto que se segue no capítulo número 5 do Evangelho de Marcos, Jesus curando uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Jesus ressuscitando, irmãos, a filha de Jairo, que estava morta, a garota de 12 anos. Isso, irmãos, é poder. E o nosso Deus, que prometeu estar conosco, Ele está dizendo esta noite: eu tenho poder. Aleluia. E por último, chega a terceira pergunta. Porque Deus agora acalmou toda a tempestade. Não há mais vento forte. E os discípulos estão atônitos. Não mais medrosos, preocupados. Agora estão admirados. E eles olham uns para os outros e perguntam: quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eu e você podemos responder isto esta noite. Quem é este? Este, irmãos, é aquele que criou todas as coisas. Quem é este? Este é o Deus, irmãos, pelas quais todas as coisas foram criadas e tudo que se fez foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem é este? É aquele, irmãos, que lá nos confins da eternidade traçou um plano perfeito, maravilhoso, impecável, para nos dar salvação. Quem é este, igreja? Este é o pão da vida. Quem é este, igreja? Este, irmãos, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quem é este, igreja? Este, irmãos, é o dono da vida. Quem é este, igreja? Este é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este, igreja? Este é a luz do mundo, que veio, irmãos, para iluminar e trazer vida àqueles que estavam perdidos. Quem é esta, igreja? Este, diz a palavra de Deus, é o sol da justiça. Quem é esta, igreja? Diz a palavra do Senhor, é a estrela da manhã. Quem é esta, igreja? Este é o Cordeiro que foi morto, mas hoje está vivo, assentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Quem é esta, igreja? Este é aquele que por amor de nós suportou a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, para nos trazer salvação, redenção, transformação, alívio. Quem é este? Esse é o nosso pastor, que cuida, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte. Diz a palavra de Deus que este pastor não nos abandona. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é a nossa paz, esta é a nossa alegria, Ele é a nossa fortaleza. E eu quero dizer esta noite que Ele se encontra aqui presente. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é esta, igreja? Este é a razão da minha vida, é a razão da sua vida. Ele é a nossa esperança e Ele está aqui presente. E eu gostaria de convidar você, amados irmãos, a se colocarem de pé nesse instante. Aleluia. Já estou terminando, mas não poderia deixar de terminar. Aleluia, sem antes fazer um convite. Primeiramente, irmãos, não sei se encontra em nosso meio alguém que chegou esta noite e que não conhece este Jesus. Este Jesus, irmãos, está esta noite aqui neste lugar. Não de forma mal educada, não, mas de forma educada como lhe é propício. Batendo o coração. Toque, toque, toque. E Ele deseja entrar na sua vida. Ele deseja fazer morada, deseja ser o capitão do seu barco, deseja te levar em segurança, irmãos, para um lugar maravilhoso, eterno, onde não haverá mais dores, não haverá mais morte. É este Jesus, irmãos, que apresento aos amados ouvintes esta noite. E se alguém deseja ter um encontro com Deus,
aceitar a Jesus Cristo, está aberta a oportunidade. Venha ao encontro dele. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as tempestades. Deus, Ele promete segurança àqueles que Ele aceitam. Mas se não há ninguém, eu gostaria de convidar aqueles que ouviram esta palavra e sentiram no seu coração, irmãos, o desejo de ter um relacionamento mais profundo com Deus, de acreditar mais em Deus, de confiar, irmãos, em Deus, de não olhar mais agora para as circunstâncias e olhar para Deus. Você que sentiu isso, irmãos, venha, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, aleluia, porque Deus está aqui presente esta noite. Oh, aleluia, Ele deseja te dar paz, alegria na sua jornada. As lutas são grandes, as aflições são tremendas, as doenças, irmãos, vêm e nos consomem a paz. Mas eu quero dizer esta noite que Deus, que apaziguou aquela tempestade, Ele também deseja apaziguar as aflições da tua vida. Aleluia, aleluia, glória seja dada a Deus. Por isso, irmãos, eu lhe convido, coloque a mão no seu peito e vamos orar assim. Pai, aqui estamos diante de Ti, gratos, ó Deus, pela oportunidade que temos de Te servir, Senhor. E como é bom saber, Pai, que o Senhor está no nosso barco, aleluia, regendo a nossa vida, tendo controle sobre todas as coisas que se passam. Pai, nós desejamos nesse instante, aleluia, ter fé, confiança, depositar, ó Deus, o rumo, a trajetória, a rota de nossas vidas em Tuas mãos. Pai, sê o nosso guia, sê o nosso capitão, dirige nossos passos, nos dá fortaleza, nos dá ânimo. Pai querido, sê conosco, nos ajuda, em o nome de Jesus.